Em abril de 1917, Vladimir Lenin desembarcava na estação Finlândia, em Petrogrado. O plano do serviço secreto alemão havia sido executado com sucesso, mas o que aconteceu a seguir surpreendeu até mesmo os próprios bolcheviques. Ao contrário do que muitos esperavam, Lenin não apoia o novo governo provisório que havia derrubado o czar. Ele publica as chamadas Teses de Abril. O slogan era direto: todo poder aos sovietes e paz, pão e terra. Ele queria a revolução total. No entanto, a Rússia ainda estava oficialmente na Primeira Guerra Mundial, e a liderança do país via Lenin como uma ameaça interna perigosa. Para entender o atrito que paralisou a Rússia, é preciso compreender que o país vivia sob um fenômeno chamado de duplo poder. De um lado, o governo provisório que detinha a autoridade oficial, mas nenhuma base real de apoio nas ruas. Do outro, o Soviete de Petrogrado, um conselho massivo de operários e soldados que controlavam as fábricas e as armas. O primeiro grande choque ocorre no final de abril. Enquanto a população exigia o fim imediato da miséria e o recuo da guerra, o governo provisório garante aos aliados que a Rússia continuaria lutando na Primeira Guerra. Quando isso vaza, as ruas explodem em fúria. Lenin percebeu que o governo estava cavando a própria cova. Enquanto os outros partidos aceitavam cargos de ministros no governo provisório, os bolcheviques se mantiveram como uma única posição radical contra o governo provisório. Lenin martelava um ponto mais sensível. O governo protegia os grandes industriais, enquanto soldados continuavam morrendo nas trincheiras por uma guerra que não era deles. Cada promessa não cumprida validava o discurso bolchevique. Em julho, a tensão explode. Milhares de soldados e operários armados saem às ruas em protestos caóticos contra a guerra. As manifestações são esmagadas pelo governo, mas o golpe mais duro contra Lenin vem da imprensa. O governo vaza documentos sugerindo que Lenin era um espião financiado pelo ouro alemão para desestabilizar a Rússia por dentro. A opinião pública vira contra os bolcheviques, e Lenin é obrigado a raspar a barba, adotar uma peruca e fugir às pressas para a Finlândia. Parecia o fim do movimento. Mas em agosto, a história guardava uma reviravolta absurda. O general Kornilov envia tropas em direção a Petrogrado. Até hoje, os historiadores discutem se ele realmente pretendia derrubar o governo provisório ou apenas restaurar a ordem e fortalecer o esforço de guerra. Mas para Alexander Kerensky, porém, a ameaça parecia real, e ele reagiu como se estivesse diante de um golpe de Estado iminente. Sem tropas leais para defender a capital, Kerensky tomou uma decisão desesperada: propor uma aliança tática com seus maiores inimigos políticos, os bolcheviques. O governo provisório liberta líderes bolcheviques presos e distribui milhares de armas aos operários. A aliança temporária une os dois lados contra Kornilov. Os bolcheviques usam sua influência nos sovietes para mobilizar os trabalhadores, sabotar comunicações e desorganizar o avanço das tropas. A marcha fracassa e o resultado é devastador para Kerensky. Os bolcheviques saem muito mais fortes, armados e vistos por muitos como defensores da revolução. O fim do golpe de Kornilov deixou uma realidade assustadora para o governo. A aliança forçada havia salvado a capital, mas deixou os bolcheviques totalmente armados e vistos pela população como os verdadeiros salvadores da pátria. Em outubro, percebendo que o governo provisório estava completamente isolado e desarmado, Lenin cruza a fronteira de volta à Rússia em segredo absoluto. Em uma reunião secreta do comitê bolchevique, ele bate na mesa e exige o fim das negociações. O momento de debater havia acabado. Com o apoio tático de Leon Trotsky, que organizava o Comitê Militar Revolucionário, as armas distribuídas pelo próprio governo provisório agora seriam apontadas contra o próprio governo provisório. A armadilha estava armada. Nas sombras de Petrogrado, os operários armados assumiam posições estratégicas, nas ferrovias, telégrafos e pontes. O governo provisório não tinha mais para onde correr. O pavio para a maior revolução do século XX tinha acabado de ser aceso. Mas o governo provisório ainda não sabia que havia cometido seu maior erro. No próximo episódio veremos como os bolcheviques transformaram essa oportunidade na Revolução de Outubro.